Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar que a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas promove, destinados aos profissionais que trabalham nas bibliotecas públicas e com destaque naturalmente para aqueles que exercem funções nas bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Esta nossa programação de webinars para 2023, como aliás tem sido habitual nos nossos ciclos anteriores, tem uma abordagem temática. Este ano, para 2023, selecionamos exatamente o tema da literacia digital, associando naturalmente àquilo que é o papel que julgamos que as bibliotecas públicas devem ter na promoção de competências digitais, no desenvolvimento dessas competências junto à população e naturalmente também assumindo que naquele grande âmbito de trabalho que é o campo do acesso à informação, o acesso à informação digital, o saber identificar a informação, o saber avaliar essa informação, é naturalmente uma das nossas competências essenciais. Naturalmente que para a DG Lab não é ocasional a escolha deste tema, saberemos que a partir deste ano, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o investimento que será feito no conjunto das bibliotecas que integram a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas terá uma tónica extremamente relevante no campo do digital. Entre essas medidas e entre as 5 medidas que estão previstas, uma delas permitirá exatamente a atualização do parque informático disponível nas bibliotecas públicas, afeta a utilização do público e é naturalmente também alinhado com esta oportunidade de financiamento que o PRR permite, que trazemos ao longo de todo o ano de 2023 um conjunto de ações exatamente destinadas ao âmbito do digital. No mês passado, quando abrimos aqui o nosso ciclo de webinars de 2023, começámos exatamente com uma proposta de trabalho realizado por uma biblioteca municipal e não foi ocasional. Demos naturalmente aqui esse destaque a uma biblioteca pública, neste caso a Biblioteca Municipal de Almada, que desenvolvia um projeto de capacitação no âmbito da literacia digital e naturalmente também gostaríamos de tentar alternar aquilo que é o trabalho de muita qualidade que vem sendo feito em muitas bibliotecas públicas um pouco por todo o país, com a apresentação também de estratégias nacionais, de políticas nacionais, de programas que naturalmente nos podem ajudar a direcionar aquele que é o trabalho das bibliotecas públicas. Sabemos também que muitas vezes no contexto das bibliotecas falamos em aspectos mais vocacionados com o objeto livre no seu sentido impresso. Sabemos naturalmente também que as práticas de trabalho que estão mais enraizadas também no trabalho cotidiano destas bibliotecas e dos seus profissionais muitas vezes passam pelas práticas de incentivo e promoção à leitura, mais uma vez, no contexto ainda assim do livro impresso, mas pretendemos então com estas sessões, caso ainda alguns de vocês não estejam ainda despertos e atentos e sensibilizados para estas temáticas, para a necessidade que no contexto nacional, que no contexto europeu também, mas no contexto mundial em que somos diariamente confrontados com a informação e suporte digital e com a necessidade de utilizar um conjunto de ferramentas e equipamentos digitais, de assumirmos aqui um papel também, de que as bibliotecas públicas podem ter aqui um papel de liderança, um papel de proximidade, já que estamos a falar, no caso nacional, da maior rede de equipamentos culturais de proximidade, a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, inclui hoje 424 espaços de biblioteca pública, não temos nenhuma outra rede de equipamentos de proximidade que possa chegar tão próximo das pessoas, que tenha esta capilaridade de chegar tão próximo das comunidades e por isso também não hesitamos em apelar ao envolvimento dos municípios, ao envolvimento das equipas técnicas, naturalmente, para que se posicionem nesta necessidade, que é a necessidade da capacitação dos cidadãos no contexto digital. Como referi, no mês passado começámos aqui com um projeto de uma biblioteca pública e hoje, naturalmente, também temos o prazer de ter connosco a doutora Luísa Ribeiro Lopes, a quem eu cumprimento e agradeço mais uma vez a disponibilidade para poder estar aqui hoje. Naturalmente, além do seu extenso currículo, de que eu vou aqui destacar apenas alguns elementos, o convite que lhe foi dirigido foi naturalmente como coordenadora-geral do INCODE 2030 e é naturalmente nessa condição e foi nesse âmbito que lhe solicitámos esta apresentação, este webinar, para que ficássemos todos a conhecer um pouco melhor o que é o INCODE 2030, que áreas de trabalho é que
propõe, e naturalmente, em que áreas é que as bibliotecas públicas se podem naturalmente posicionar para poderem fazer o seu trabalho com maior eficácia, com maior eficiência e com maior utilidade junto das populações. Então, a doutora Luísa Ribeiro Lopes é presidente do Conselho Diretivo do Ponto.pt, que é a entidade responsável pela gestão do domínio do topo nacional, e é naturalmente também coordenadora-geral da Iniciativa Nacional de Competências Digitais, que é exatamente o WinCode 2030. Integra também a Direção Nacional da DECO. Do ponto de vista de formação, é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutoranda em Estudos de Género pela Universidade de Lisboa. Integrou e integra vários grupos nacionais e internacionais para o desenvolvimento da sociedade da informação, tendo sido uma das responsáveis pelo projeto Açores Região Digital, membro da Missão para a Sociedade da Informação, que nós também conhecemos neste âmbito das bibliotecas públicas, foi sócia fundadora da APDSI e é membro do Conselho Estratégico da ACEPI e membro do Comitê Executivo do MUDA, Movimento para a Utilização Digital Ativa, que nós também conhecemos e que contamos também, numa das nossas próximas sessões, poder trazer aqui estes nossos webinars mensais. Uma palavra também de agradecimento, como sempre acontece, mas ficamos também muito satisfeitos nestas temáticas, que às vezes são um pouco mais externas àquilo que são as práticas cotidianas das bibliotecas, ter um número tão elevado de inscritos para esta sessão, e agradecer também a todos os trabalhadores e a todos os técnicos das bibliotecas públicas que connosco esta tarde conseguiram organizar-se para podermos então ficar todos nós a saber um pouco mais sobre o programa InCode 2030. Doutora Luísa, uma vez mais, obrigado por estar aqui connosco. Eu estarei naturalmente a assistir à apresentação, mas entretanto desligarei aqui a minha câmara, poderá partilhar também a sua tela para poder ter algum suporte a esta apresentação. Qualquer dúvida, qualquer questão, eu estarei por aqui. Agradeço-lhe a presença mais uma vez e uma boa apresentação e até já. Muito obrigada à DG Lab por mais este convite. Já é a segunda vez que eu estou convosco nestes webinars que surgiram no âmbito da pandemia, como referiu, e que ainda bem que surgiram no âmbito da pandemia. Não foi boa a pandemia, mas foi bom esta aceleração do digital, que faz com que mais pessoas possam também partilhar as suas experiências, partilhar os seus conhecimentos, podermos falar com pessoas que de outra forma se calhar não falaríamos, e isso é uma das grandes vantagens certamente do digital. Referiu também aqui algumas questões que eu, antes de passar à minha apresentação, gostava de salientar, que têm a ver com as bibliotecas e a importância do livro, ainda ao livro impresso, e a importância do livro. Eu costumo dizer que quem tem melhor literacia digital é quem tem mais facilidade em ler livros impressos. A melhor forma de atingirmos a literacia digital é sermos pessoas letradas, e hoje a literacia e a literacia digital andam muito passo a passo, e eu diria que se lermos todos muito os livros impressos, nós teremos certamente também mais facilidade em sermos letrados em termos digitais. Por isso é tão importante esta questão das bibliotecas, não só pelo facto da proximidade, como referiu, e bem que todos nós conhecemos a biblioteca onde nos habituámos a consultar os primeiros livros, e foi engraçado ter referido a Biblioteca Municipal de Almada, porque eu cresci em Almada e fui assídua da Biblioteca Nacional de Almada, na altura em que não havia digital, só haviam livros físicos, e na realidade é a melhor forma de nós começarmos a nossa literacia, é através dos livros, e depois continuarmos ao longo da vida, porque nada substitui um livro em papel. Não digam que eu contei isto. Não, fica é só aqui verdade. neste webinar, doutora Luísa. Fica só neste webinar, que tem mais ou menos 70 inscritos. Exatamente. Dito isto, pediram para falar um bocadinho do programa InCode, e eu vou compartilhar aqui a minha tela. Isto é outra das coisas, compartilhar a tela é assim um nome muito estranho. Estão todos a ver, certo? Sim, sim. Pronto. O InCode 2030, como referiu logo no início na apresentação que fez, é uma iniciativa de política pública que surgiu em 2015, como o nome indica, é a Iniciativa Nacional para o Desenvolvimento das Competências Digitais,
das portuguesas e dos portugueses. Eu digo sempre esta dualidade, porque não acho que a linguagem seja neutra, e por isso eu faço sempre esta questão de dizer das portuguesas e dos portugueses, e não só dos portugueses, englobando todos. Porque na realidade, como nós percebemos, e especialmente nos últimos anos, acho que todos nós percebemos isso, o exercício pleno da cidadania só se faz com capacitação digital, porque hoje muitos dos serviços que nós temos ao nosso dispor, quer serviços públicos, quer serviços privados, quer o comércio em geral, quer as relações sociais que estabelecemos, dependem muito do digital. E se é verdade que isso acontece, também sabemos que nem todas as pessoas têm as mesmas possibilidades, nem todos as cidadãs e os cidadãos têm o mesmo acesso ao digital, e nós não podemos efetivamente deixar ficar ninguém para trás neste mundo que se transformou de uma forma tão rápida nos últimos anos. Não vale a pena, como alguém dizia há uns dias que estávamos a falar nisto, parar o mar com as mãos ou parar a onda com as mãos. Portanto, nós temos que saber surfar a onda, e a melhor forma de o fazer é ter a literacia necessária para poder viver neste mundo que hoje é tão digital. Por isso, o InCode 2030, que surgiu em 2017, antes da pandemia, já com um foco muito grande na importância que tinha o facto de desenvolver estas competências digitais, tornou-se ainda mais premente quando nós percebemos que hoje estamos muito mais digitais do que estávamos antes, e que não fizemos a mesma evolução em termos de capacitação digital. Por isso, sim, as razões que levaram a esta iniciativa existir e ter um foco até 2030 mantêm-se, e sim, tornaram-se mais urgentes, e por isso temos que fazer uma aceleração maior. Como é que surge então este programa e esta iniciativa nacional de capacitação digital? Desde 2017 que nós temos esta iniciativa, desde 2017 que a União Europeia mede vários fatores e vários eixos da digitalização da economia e da sociedade em todos os Estados-membros. E nesse sentido é importante nós sabermos como é que estamos, como é que nos classificamos, como é que Portugal se compara nos diversos fatores em termos de digitalização da economia e da sociedade, num índice que é conhecido pelo índice DESI, e que precisamente olha para este aspecto da digitalização, e cujo InCode está muito focado no capital humano. Ainda assim, nós partimos, como veem, de lugares muito mais abaixo do que estamos hoje. Partimos do 17º lugar e mantivemos durante alguns anos em 19º lugar. Temos feito um progresso grande, e em 2022, o índice 2022 já nos coloca no 15º lugar, e no que diz respeito ao capital humano até no 14º lugar, fica acima da média europeia. Isto significa que temos vindo a fazer o nosso percurso, ainda temos um caminho grande a fazer, mas é importante olharmos para os esforços que têm sido feitos, nomeadamente no que diz respeito à capacitação digital, estão a ter os seus resultados. Não podemos, com isto, dormir na formatura, obviamente. Temos que olhar para os nossos objetivos, e os nossos objetivos são bastante ambiciosos. Como vos referia, este índice europeu tem várias dimensões. A dimensão do capital humano, e aí mede basicamente a capacitação digital das portuguesas e dos portugueses, o domínio da conectividade, saber se todo o país tem acesso, e se esse acesso é um acesso a redes de elevada capacidade, a integração de tecnologias digitais nos negócios, nomeadamente saber a maturidade das empresas em termos do digital, e nós sabemos que aí as nossas empresas, o nosso tecido empresarial é muito constituído por pequenas
e microempresas, que muitas delas ainda não conseguiram fazer esta transformação necessária, portanto, a integração destas tecnologias nos próprios negócios das empresas e a digitalização dos serviços públicos. Aí Portugal sempre comparou muito bem com a União Europeia, não é por acaso Portugal está entre as nações mais digitais do mundo, nós temos serviços públicos digitais muito avançados, a questão depois leva-nos ao InCode 2030, que é, isso é verdade, e serão os cidadãos e as cidadãs capazes de fazer a utilização plena dos serviços digitais. Vamos pensar em serviços digitais como os serviços das finanças, que hoje estão quase completamente desmaterializados, ou o SNS 24, que nós nos habituámos a ter no nosso telemóvel à conta da vacinação do Covid, mas que hoje oferece uma quantidade e uma panóplia de serviços que estão disponíveis para utilização. Será que somos capazes de utilizar? Será que somos capazes de utilizar serviços da Segurança Social, serviços das autarquias locais, a desmaterialização dos licenciamentos que tanto se fala e que hoje já existem em tanto lado? Será que somos capazes de utilizar? E esta é a questão de nós podemos ter boa conectividade, bons serviços públicos e privados, boa oferta de serviços, mas temos de ter as competências necessárias para os utilizar. E aqui entra muito a questão do InCode 2030. Como vos referi, o InCode 2030 olha para a dimensão capital humano e nesta dimensão tem sido feito um progresso muito grande, estando nós numa posição muito abaixo da média europeia, já ultrapassámos a média europeia em 2022 e estamos a acelerar para conseguir e sermos ambiciosos nesta matéria. Quais são os fatores que são medidos em termos de capital humano? Que indicadores são medidos para nos colocar em termos de capital humano já acima da média europeia? O número de cidadãos que têm pelo menos competências digitais básicas, e aí sim, nós estamos acima da média europeia no número de cidadãos com pelo menos competências digitais básicas. Já no que diz respeito às competências digitais superiores ao nível básico, também comparamos bem, mas já comparamos pior quando olhamos para as competências básicas para a criação de conteúdos digitais, ou seja, competências mais avançadas. E o mesmo se passa quando olhamos para o número de diplomados TIC que existem em Portugal, ou seja, no que diz respeito à capacitação mais avançada, no que diz respeito ao número de pessoas que optam por cursos nestas áreas, nós estamos abaixo da média europeia, temos feito um esforço grande, aliás, penso que todos terão acompanhado, este ano foram abertas mais vagas nas instituições de ensino superior nestas áreas, para conseguirmos ter mais diplomados, quer licenciaturas, quer mestrados, quer doutorados nas áreas TIC, para depois também termos mais pessoas que possamos ter no mercado de trabalho, mas na realidade aí nós precisamos de fazer ainda um trabalho grande, ter maior número de especialistas TIC. A boa notícia tem a ver com o número de mulheres especialistas TIC, em que aqui estamos francamente acima da média europeia. A média europeia anda à volta dos 19% e nós nos 21%. O que, se é verdade que estamos bastante acima da média europeia, ainda estamos muito abaixo daquela meta que seria desejável, que era atingirmos 50% do número de especialistas TIC serem mulheres. No que diz respeito às empresas que ministram formação nas áreas TIC, Portugal está também acima da média europeia. Estas são as dimensões e depois vamos ver agora a seguir como é que o InCode responde a estas dimensões nos seus diversos eixos. Aqui deixo-vos só um gráfico com a nossa ambição. Temos metas muito específicas para 2025 e para 2030, e se conseguirmos atingir estas metas que estamos no caminho de o vir a fazer, nós conseguiremos estar entre os 10 primeiros países em termos de capacitação digital. Como é que o InCode 2030, esta iniciativa grande de
política pública que basicamente não tem projetos próprios, mas é um agregador de várias áreas governamentais, de empresas, de organizações sem fins lucrativos, da sociedade civil, se organizem. 5 eixos de ação. Começamos pelo eixo da educação, e aqui tem muito a ver com o facto de estamos a trabalhar com nativos digitais, com pessoas e jovens que pelo facto de já terem nascido na era digital, trabalham muito bem com o digital, mas não têm, se calhar, as competências necessárias para a vida na sociedade do digital. Ou seja, precisam também de ter mais formação nesta área, formação na elaboração de conteúdos, formação na área da cibersegurança, formação em áreas digitais mais avançadas. Eu trouxe aqui alguns projetos, perdoem-me os projetos que aqui não estão, mas eu trouxe só alguns, porque certamente não conseguiria referir todos. Alguns projetos que nós abraçamos e que alavancamos para terem maior dimensão em termos nacionais e que, no fundo, concorrem para este grande objetivo, que é, na área da educação, nós termos mais jovens com mais formação nestas áreas. Temos projetos como o Apps for Good, é um projeto que está nas escolas de ensino básico e secundário e que basicamente é uma nova metodologia de aprendizagem que recorre ao digital para a elaboração de apps, como o nome indica, para o bem, ou seja, que respondam a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, um grupo de alunos, liderado por um professor, nas várias escolas, desenvolvem uma app que pode ser para resolver um problema ambiental da escola, da comunidade onde estão, para ser um apoio aos mais velhos, para ser era bom que houvesse também no âmbito do ODS 5, para ser uma app que promova a igualdade de género, uma app de combate à pobreza. Os jovens são desafiados a produzir essa app, entram num concurso que todos os anos tem várias sessões regionais e, no fim, tem uma sessão nacional em que são premiadas as melhores apps que são elaboradas pelos jovens. Este programa é muito interessante porque tem uma metodologia muito de projeto que eles acabam por depois transferir para o seu dia-a-dia da escola e que já foi, aliás, este projeto foi premiado pela Unesco como uma das melhores metodologias de ensino em termos do digital. Temos também outro projeto, que é o projeto em Enciclo, que é o projeto de pensamento computacional. É um projeto, uma organização sem fins lucrativos, que já está em várias escolas do ensino público e que ensina basicamente, como vos referi, o pensamento computacional junto dos professores, que podem ser dos professores de matemática, normalmente com os professores de matemática, mas que pode fazer parte do currículo de qualquer outra disciplina, que é o ensino da computação sem recurso ao computador, ou seja, a base da computação. Até vos convido a verem alguns dos vídeos que estão disponíveis no site da Enciclo, com uma abordagem muito diferente do que é a computação, mas que ensina, no fundo, as bases, entre os zeros e os uns, as bases de como ensinar um computador a fazer aquelas coisas espetaculares que nós vemos os computadores fazerem, que basicamente só fazem porque existe alguém que os programa antes. O programa UBU, que é um programa de ensino da computação, aqui com recurso ao computador, e que está em quase todas as escolas já do ensino público, também do ensino privado, e que apela à utilização do computador e à programação desde os anos mais novos até o 12º ano. Temos também o programa SiteStar, é um programa que foi lançado pela DECO Jovem, pelo .pt, e que, à semelhança do Apps for Good, apela à elaboração de sites para responder também a um desafio dos jovens, que pode ser o clube da escola,
o clube de futebol da área de residência, no fundo fazerem um site em que eles próprios são os geradores e os pensadores dos conteúdos daquele site e também de tudo o que está aliado ao site, nomeadamente a forma como o site é feito, o web design, mas também as preocupações relativamente à proteção dos dados e à elaboração dos conteúdos de cada site e que também depois é sujeito a um concurso final em que anualmente são premiados os melhores sites em várias categorias, isto também nas escolas de ensino básico e secundário de todo o país. O Technovation Girls, que é um programa internacional, que tem a sua edição em Portugal e que basicamente, pelo nome se vê, é um programa que apela a raparigas que queiram enverdar pelos estudos mais tecnológicos e que possam também ser premiadas pelo trabalho que fazem, quer na área da robótica, quer na área técnica, mais tecnológica, e que, juntamente com os professores, criam equipas para se candidatarem primeiro a um concurso nacional e depois ao concurso internacional, que as pode levar a ganhar em termos internacionais pelo seu desempenho em termos tecnológicos ou mesmo na área da robótica. Estes são alguns exemplos, mas basicamente dizer-vos que o Eixo 1, aquilo que apela é à formação dos mais jovens na área do digital, e não é por acaso que é o Eixo 1, porque os mais jovens serão aqueles que vão ser os mais velhos no futuro, e se tiverem a capacitação necessária para o digital, nós vamos ter todas as outras dimensões em termos de capital humano muito mais facilitadas depois de termos feito um investimento grande nos mais jovens. Depois temos o eixo 2, que é o eixo da formação, da qualificação e da requalificação. Basicamente, aqui nós estamos a olhar para aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho ativo, para aquelas pessoas que ainda estão no mercado de trabalho ou que vão para o mercado de trabalho ou que por alguma razão, estando no desemprego, necessitam de ter formação para os empregos que hoje são muito mais digitais. Não só os empregos nas áreas TIC, mas também todos os outros empregos que hoje precisam de competências na área do digital. E eu aqui trago-vos 2 programas emblemáticos nesta área. O Emprego Mais Digital, que é um programa do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que basicamente aquilo que apela é que as pessoas que estão inscritas nos centros de emprego possam ter formação para o digital. E independentemente da área da ação da área em que eventualmente poderão vir a trabalhar no futuro, terem as competências digitais necessárias básicas para terem um emprego que seja mais profissionalizado e que possa hoje ter as competências digitais que são necessárias. E depois outro programa, que é um programa emblemático nosso, que é o Upskill. O Upskill, aqui já olhamos não para pessoas que estão à procura do primeiro emprego ou que estão desempregadas, mas pessoas que querem fazer um upskilling às suas competências, ou seja, que por alguma razão têm competências noutras áreas que ou deixaram de existir ou que estão subaproveitadas e que com formação poderiam passar para áreas mais especializadas nas áreas TIC. Como é que funciona este programa? E também vos convido a ver, upskill.pt. É um programa que junta as necessidades das empresas com as pessoas que necessitam de ter competências necessárias e a formação em institutos de ensino superior para o efeito. As empresas, imaginemos uma empresa tecnológica, precisa de 5 programadores em OutSystem, diz que precisa desses 5 programadores, existem 5 pessoas que estão disponíveis em ter formação em OutSystem, é feito um acordo com o Instituto Politécnico ou com uma universidade que tem microcredenciações de formação que abrange 2 semestres em que as pessoas vão ter formação tecnológica naquelas áreas específicas e depois são colocadas na empresa. Aquilo que acontece é que durante o tempo de formação as pessoas recebem um subsídio equivalente ao ordenado mínimo nacional
e depois, quando são colocadas na empresa, têm que receber pelo menos 1.200 euros pelo primeiro ano de emprego. E isto funciona de uma forma em que ganham as empresas que precisam de profissionais qualificados e não estão a encontrar no mercado, e ganham as pessoas que estavam subaproveitadas e que podem ter formação de qualidade nas nossas instituições de ensino superior e depois ser recolocadas no mercado de trabalho em profissões muito mais qualificadas. E este basicamente é o eixo que olha para a requalificação, para a qualificação, para a formação profissional. Temos depois outro eixo que é muito importante, que é o eixo da inclusão, e que basicamente passa por não deixar ficar ninguém para trás. Nós sabemos que ainda temos uma franja da população que não acede ao digital, ainda que tenha competências muito básicas, não tem as competências necessárias para aproveitar os serviços públicos digitais ou mesmo aceder aos serviços que são disponibilizados por entidades privadas, nomeadamente comércio eletrónico, e precisamos de lhes dar esta formação básica. E aí nós temos que olhar para as pessoas mais velhas, para as pessoas que estão fora dos grandes centros, para as mulheres, para aqueles que têm menos literacia, para os que não têm acesso, porque a conectividade não chega aos sítios onde estão, para os trazer para o digital. E aí temos um programa que é emblemático, é o Eu Sou Digital. Basicamente aquilo que dá é formação de 1 para 1, em que existe um mentor e existe uma pessoa que é o nosso aluno que está excluído do digital e que tem a formação para dar os primeiros passos, ter um endereço de mail, saber algumas noções de segurança, conseguir enviar um mail, conseguir fazer uma pesquisa na internet, ter uma rede social, conseguir utilizar o WhatsApp, por exemplo, para falar com as pessoas da família, e damos estas competências mais básicas, a utilização do Serviço Nacional de Saúde, saber marcar uma consulta, saber ir ao site das finanças, todas aquelas competências mais básicas que estamos a dar e que queremos continuar com este programa do Eu Sou Digital. Também na área da inclusão, o programa Engenheiras por um Dia, que é um programa que foi lançado em 2017 também, e que basicamente tenta responder a um problema grande, que é o número de mulheres que não optam pela formação nas áreas TIC e que faz depois que exista uma grande diferença em termos profissionais. Basicamente é um programa que trabalha junto das escolas do ensino básico, juntamente com as empresas e com as instituições de ensino superior, para mostrar às raparigas ainda na altura em que estão na fase de escolha dos seus cursos, que as engenharias também são para elas, não são só para eles. Nós sabemos que existem estereótipos de género que estão muito aliados à escolha dos cursos e depois à escolha das profissões. As raparigas tendem a escolher mais profissões ligadas ao cuidado e os rapazes ligadas às áreas tecnológicas. É aquilo que este programa pretende fazer, com atividades práticas, com o jogo das profissões, com a ida das empresas e das universidades às próprias escolas e levar as estudantes às empresas para ver o que é que se faz em termos de engenharias. É aquilo que se pretende é desconstruir estes enviesamentos que muitas vezes são inconscientes, mas que levam a que tenhamos tão poucas raparigas a optar por estas áreas que hoje são tão importantes e fundamentais. Aliás, foi publicado há cerca de 2 meses um estudo da McKinsey que dizia que se conseguíssemos duplicar o número de mulheres que trabalham nas áreas TIC na União Europeia até 2027, que isso representaria um aumento de 600 mil milhões de euros de PIB na União Europeia. Isto é um estudo da McKinsey que foi muito referido agora no âmbito das comemorações do dia 8 de março pelas Nações Unidas, e que demonstra que nós precisamos de ter mais profissionais nesta área e que devemos fazer esta desconstrução para podermos trazer também mais mulheres para o digital. Passando agora para o eixo 4, eu espero que
que não esteja a ser demasiado chata nesta minha apresentação, porque o problema do digital é que nós não estamos a ver as pessoas que nos estão a ver a nós, mas eu espero que a coisa esteja a correr bem. Relativamente ao eixo 4, o eixo da formação avançada passa basicamente por atacar um dos grandes problemas que nós temos, que é o número de pessoas com formação avançada nas áreas digitais e nas áreas TIC. Nós sabemos que precisamos de mais profissionais com formação avançada nestas áreas e que não estamos a conseguir responder ao mercado. Isto não é um problema só de Portugal, é um problema de Portugal e da União Europeia. Aliás, é um problema mundial e que, pelo facto de ser um problema mundial e por ser um problema também europeu, faz com que muitos dos nossos profissionais, que até formamos aqui em Portugal, acabam por estar a trabalhar para outras empresas e nós ficamos com déficit muito grande de profissionais nas áreas TIC. Temos que fazer esta aposta, e é uma aposta que passa não só pelas licenciaturas, mestrados e doutoramentos, passa certamente, mas passa também por formação avançada que podemos fazer, e por isso eu trago aqui o projeto NOW, que é um projeto de ensino online, massivo e gratuito, são os chamados MOOCs, que nos permitem a qualquer um de nós ter formação nestas áreas e formação online, gratuita, certificada, de qualidade e que nos faz com que, por um lado, possamos continuar a estudar ao longo da vida e, por outro lado, possamos nós próprios fazer a nossa qualificação e requalificação de uma forma avançada, de nos tornarmos profissionais nestas áreas e certamente já tendo em conta a audiência que aqui está, já ouviram falar da NOW, porque não só nas áreas tecnológicas, a NOW tem muita formação em todas as áreas que está disponível a todos nós. E por último, a área da investigação e da inovação, e eu aqui trago-vos quer o CIA Academy do Centro Nacional de Cibersegurança, quer o PT-SOC, que é o Centro de Operações de Segurança do PT, que dão formação nestas áreas, e falar aqui da cibersegurança porque é um tema muito importante neste momento. Estas áreas são áreas mais avançadas, são áreas que nós temos que fazer uma aposta grande em termos de competências dos nossos profissionais, mas também uma aposta grande em termos de capacitação, de formação avançada, quer na área da cibersegurança, e aqui existem estes duas grandes formas de apreender e aprender em termos de cibersegurança, mas também em termos de inteligência artificial, dados, blockchain, tudo áreas que são as chamadas tecnologias disruptivas, e que nós temos que ter um foco muito grande para podermos ter profissionais qualificados nesta área. Dito isto, eu trago-vos só aqui uma referência ao roteiro da capacitação digital. O INCODE 2030 está, durante os anos 2021 até ao final deste ano, a promover o roteiro de capacitação digital INCODE 2030, que tem para além de vários estudos, para além de alguns cursos que nós próprios promovemos para colocar na NOW em termos de competências digitais. Estamos a percorrer o país todo e temos tido muitas pessoas de muitas bibliotecas. Aliás, estivemos agora em Tomar, e o evento em Tomar foi precisamente da Biblioteca Municipal que ocorreu. Estamos a percorrer o país para divulgar o INCODE 2030, para dar a conhecer todos estes projetos, mas também conhecer os projetos que estão a ser feitos no terreno e que nos demonstram que muita coisa está a ser feita no terreno. Existem muitos projetos de capacitação digital, como nós poderemos ver a meio deste ano, com um levantamento e o registro de projetos de capacitação digital que o INCODE está a levar a cabo em todo o país, incluindo Açores e Madeira, para podermos ter uma plataforma em que qualquer um de nós possa ver o que está a ser feito no sítio onde mora, para poder aceder à formação, muitas vezes gratuita, que temos a decorrer pelo país todo, para podermos aumentar
o nível das competências digitais. Isto é um exímio que é de todas e de todos, e que cada um de nós pode fazer também o seu papel para aumentar as suas competências digitais. Eu ficava por aqui, nós vamos continuar a percorrer o país e certamente vamos estar em muitas bibliotecas, e estou ao vosso dispor para qualquer questão que queiram colocar. Penso eu, não sei se será assim. É assim, doutora Luísa, é exatamente isso. Muito obrigado pela sua apresentação, era exatamente o que nós pretendíamos. O programa, de facto, é muito vasto, tem muito trabalho feito ao longo dos últimos anos, tanto com a iniciativa própria, como também atividades que têm promovido junto de parceiros do próprio programa, e o que nós pretendíamos nesta sessão, que é sempre necessariamente parcelar naquilo que é a abrangência e a profundidade destes assuntos, mas que estamos a falar para uma audiência de bibliotecários, de profissionais de informação, que depois certamente saberão onde, como e com quem ir obter mais informações que lhe permitam então fazer aqui um trabalho de maior proximidade junto das comunidades com esta temática do digital. Como sempre acontece, este é o momento em que agora abrimos aqui o período de perguntas, de colocar questões, algum esclarecimento, algum destas iniciativas que foram aqui apresentadas, que gostassem de saber onde obter mais informações, onde ir, com quem falar. Este é o momento certo para aproveitarmos aqui a presença da doutora Luísa e podermos colocar todas as questões sobre o InCode 2030, ou sobre alguma dúvida que tenham sobre a implementação do programa nas vossas bibliotecas ou nas vossas regiões, ou até com uma participação mais formal por parte dos vossos municípios. Para isso, como sabem, podem utilizar tanto aqui a caixa do chat como aqui a caixa das perguntas e respostas, onde alguns de vocês já tinham vindo a colocar aqui algumas mensagens, mas estamos no momento certo para aproveitar aqui a presença. Enquanto pensam, naturalmente, na melhor pergunta ou na questão para colocar à doutora Luísa, aproveitava para lhe pedir, doutora Luísa, se podíamos falar aqui muito resumidamente na questão da atribuição do selo InCode 2030. Isto porquê? Porque temos efetivamente um grupo bastante alargado de municípios que há muito tempo vêm a desenvolver trabalho de muita qualidade e com bastante articulação com as comunidades na área das competências e da literacia digital. Sabemos muitas vezes que é importante dar visibilidade a estes programas que decorrem em municípios de pequena dimensão, junto de comunidades que representam alguns segmentos mais específicos da sociedade, e que naturalmente a atribuição de um selo do InCode lhe permitia não só o reconhecimento destas práticas enquanto projeto com estes objetivos, mas também necessariamente, porque o site, que é bastante apelativo e é bastante completo, lhes permitia também integrar a listagem depois de projetos. Pode-nos assim, resumidamente, apresentar um bocadinho o que é isto do selo e como é que o município ou uma destas bibliotecas municipais o podia requerer? Muito bem. Seria ótimo nós termos mais entidades com selo InCode, embora nós tenhamos um grupo muito alargado de projetos já com selo InCode. O selo InCode, que aliás teve aqui um upgrade durante o ano já 2023, nós, para se candidatar é muito simples, vão ao nosso site incode2030.gov.pt e tem lá a zona mesmo do selo, com o requerimento para se poder fazer a candidatura ao selo. Basicamente tem que ser um projeto que responda aos objetivos do InCode, o aumento de competências digitais em qualquer um destes eixos. Depois é sujeito a uma avaliação do facto de responder mesmo a esses, e atribuído o selo. Os melhores projetos neste momento poderão vir a ser chamados a fazer uma apresentação do projeto, e nós contamos que venham a ser premiados, por um lado, e por outro lado, nós neste momento queremos muito ser aliados dos projetos também, para lhes poder indicar. Nós não temos financiamento, não damos financiamento, nós não somos uma entidade financiadora, mas podermos indicar também algumas possibilidades de financiamento, como referiu e bem, quer o PRR, quer o PT 2030, que estará para breve podermos candidatar-nos. São dois programas muito focados em duas áreas, o digital e a sustentabilidade e o ambiental. Duas áreas que ainda por cima não estão dissociadas uma da outra, porque o digital pode promover a sustentabilidade e a sustentabilidade ganha muito com a utilização do digital, se bem utilizado, claro.
Portanto, hoje o selo Unicode está muito mais rico e recheado destas duas questões, portanto, convido todos os que ainda não têm selo Unicode a todos os projetos para se candidatarem, porque será provavelmente todos estes que eu referi aqui começaram através desse processo e hoje estão connosco no roteiro Unicode 2030 a mostrar aquilo que fazem pelo país todo. Portanto, é uma forma de... É um selo que não é só o facto de ter o selo no site, é muito mais do que isso, porque é fazer parte deste grande desígnio que é aumentar as competências digitais. E o que fazemos também, obrigado pela explicação, o que fazemos também neste contexto das bibliotecas públicas é exatamente, às vezes de uma forma muito parcelar em alguns contextos em que o número de formandos não é especialmente alargado, mas o impacto que se tem na vida destas pessoas é efetivamente muito, e estamos a falar então destes equipamentos que são de proximidade e que servem às vezes comunidades bastante isoladas, e é exatamente isso que disse, às vezes não é a dimensão ou o reconhecimento apenas pelo selo, é esse contributo, esses pequenos contributos, mas extremamente importantes e extremamente impactantes na vida das pessoas, que todos reunidos podem dar efetivamente uma alteração de posição de Portugal naquele gráfico que pense bem se todos nós conseguirmos incluir alguém no digital. Não, imagina, estamos a falar de 424 equipamentos de biblioteca pública, não é? Sim, sim, e muitas delas espetaculares, algumas delas são centros, eu sou digital, eu já visitei, e que fazem um trabalho espetacular, portanto não faz sentido nenhum não ter o selo Unicode. Eu deixei também os meus contactos, mas podem sempre contactar-nos, que rapidamente têm uma resposta para ações que pretendam levar a cabo e que nós iremos certamente, porque as coisas não se fazem em Lisboa e Porto. Exatamente, felizmente felizmente que há mais país. Relativamente ao Eu Sou Digital, foi exatamente uma das várias medidas que a Direção-Geral muitas vezes dinamiza com o propósito de fazer chegar esta informação a todos os municípios, porque era também um formato bastante adaptável e bastante flexível de poder concretizar em diferentes contextos. E nós aqui fizemos uma ampla divulgação também junto às bibliotecas públicas, naturalmente, em particular aquelas que integram a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, e foi com bastante contentamento que vimos que em vários contextos, mais urbanos ou mais rurais, houve oportunidade e capacidade para juntar não só um conjunto de voluntários que poderiam realizar as ações, mas também que dessa forma próxima, não é, e com alguma identificação local, conseguiram também contabilizar um número bastante relevante de formandos que usufruíram então dessa transferência de competências quase de 1 para 1 que a iniciativa proporcionava. Não sei se não temos mais perguntas, estou aqui atento ao nosso chat. Temos aqui a Magda Pereira que nos faz uma questão que podemos interpretar como sendo: se alguma biblioteca tiver alguma necessidade de desenvolver algum projeto, alguma iniciativa no campo da capacitação digital, há algumas entidades a privilegiar neste contacto, uma vez que naturalmente não é o Unicode que proporciona de per si todas estas iniciativas. Há algumas entidades que possam ser contactadas, doutora Luísa. Eu referi alguns dos projetos que nós temos. Imaginemos que essa biblioteca está a pensar fazê-lo para os mais jovens e quer, por exemplo, sei lá, pensamento computacional. Nós podemos fazer a ponte com o INSICO para dar um workshop. Querem fazer um trabalho com as engenheiras por um dia, nós podemos fazer a ponte e elas darem um workshop, o jogo das profissões para os mais novos. Querem trabalhar com os séniores, aderir ao Eu Sou Digital, nós faremos a ponte também com o Eu Sou Digital. Portanto, são tudo programas que já têm selo Unicode, são programas que fazem parte do nosso ecossistema e que nós fazemos a ponte rapidamente, e gostaríamos muito de os ver também em todo o país, por isso é que eles estão connosco em todo o país. Muito obrigado. Se não tivermos mais perguntas, e nós estamos sempre a aproximar-nos naquele momento em que completamos os nossos cerca de 60 minutos destas ações, e é também o momento em que naturalmente começamos aqui a perder alguns dos nossos inscritos. Ainda temos muita gente. Ainda temos, sim, felizmente. Mas não sei se alguém quer colocar mais alguma questão, algum aspecto a privilegiar aqui. A Rosa Domingos, que trabalha aqui connosco na DEG Lab, colocava não era uma questão, era uma observação exatamente de um aspecto que referiu durante a sua apresentação, daqueles que são os públicos preferenciais das bibliotecas públicas, uma vez que estamos a falar destes equipamentos de proximidade que servem naturalmente um grupo transversal da sociedade, de diversos segmentos de públicos.
mas naquilo que foi a sua apresentação, teve a oportunidade também de referir que é possível trabalhar esta temática das competências digitais e das literacias digitais em diferentes formatos, e destinada a diferentes segmentos de público também. Não esquecer que estamos a falar, ainda que haja uma vocação importante, naturalmente, mas que não pode ser exclusiva, trabalhar com os públicos mais jovens, que são os públicos do futuro, mas as necessidades que hoje em dia a população adulta, ou até a população sénior, neste momento já se vê confrontada para utilizar grande parte dos serviços que já são digitais ou que estão em vias já num processo de digitalização, é importante também que as bibliotecas assumam aqui esse seu papel enquanto posto avançado para poder ajudar, mediar, apoiar, não é fazer, não é? Não estamos a falar de serviços que prestam um serviço diretamente, mas que podem exatamente desenvolver competências nestes segmentos da população. Sem dúvida. Acho que mais ninguém está a escrever, pelo menos eu não estou a conseguir identificar aqui que mais ninguém está a escrever. Significa que a sua apresentação foi bastante elucidativa, doutora Luísa, e é uma temática também que estamos certos que, atendendo ao público que temos aqui e ao trabalho que as bibliotecas têm feito, que é bastante próximo, às vezes precisamos apenas de um impulso, de um momento como este, que estou certo que foi bastante motivador e bastante esclarecedor para aquilo que é o papel que as bibliotecas podem assumir também no contexto do digital. E não havendo mais questões, ainda estou aqui à espera de ver se o chat aparece aqui alguém a escrever, julgo que não. Agradeceria então muito a sua disponibilidade, doutora Luísa, foi um prazer e um gosto de contar mais uma vez com a sua presença aqui num dos nossos webinars. Agradecer naturalmente também a todos os inscritos que estiveram aqui nesta sessão connosco, irão receber depois quer o formulário de avaliação desta sessão, quer naturalmente a respectiva declaração de presença. Encontramos-nos num webinar no próximo mês de abril, a temática ainda estamos a fechar, mas estejam atentos quer ao nosso site, quer às nossas presença nas redes sociais, quer à nossa newsletter, e, não podia deixar de ser, estejam atentos também ao site do VINCode 2030, que além da informação que tem sobre aquilo que é o programa e os eixos que foram aqui apresentados, vai mantendo sempre informação muito atualizada sobre aquilo que são as iniciativas que o programa tem vindo a desenvolver. Doutora Luísa, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigada eu pelo convite. Nada, obrigado. Bem-ajam a todos. Obrigada. Obrigado, até à próxima. Até à próxima.